Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Roda de Entrevista. Estamos no ar pela TV Mais, canal 17.1. Você também pode acompanhar esta e outras edições pelo nosso canal no YouTube ou pelo site tvmaisnews.com.br. Te convido a seguir o nosso perfil lá no Instagram, @Roda de Entrevista. Nosso convidado de hoje é ex-deputado federal, ex-ministro da Agricultura e Pecuária, produtor rural e filiado ao Partido Republicano. Ele foi vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, e relator do projeto de lei 2956 de 2021, que trata do novo marco do licenciamento ambiental, um tema de grande importância para o desenvolvimento do agronegócio e do país. Também foi vice-presidente da ProSoja Mato Grosso e se consolidando como uma das principais lideranças do setor, com uma trajetória marcada pela atuação em prol do agronegócio brasileiro. No centro do Roda de Entrevista de hoje, recebemos o ex-ministro da Agricultura, Neri Geller. E para entrevistar Neri Geller, convidamos Patrícia Xavier, assessora de imprensa, Grace Lima, apresentadora do RDTV Cast, do RD News, e Alan Mesquita, repórter do portal de notícias Gazeta Digital e Rádio Capital FM. E você também pode participar através do nosso WhatsApp 65996218569. Boa noite, ministro. Do Roda de Entrevista pela primeira vez. Boa noite, Diego. Boa noite, Patrícia, Alan e Grace. Uma satisfação estar com vocês. Bom, o senhor tem uma longa trajetória aí na luta pelo agronegócio. Como que o senhor avalia a política no setor atualmente, ministro? Diego, na verdade, a toda a população que está nos acompanhando, primeiro agradecer pela audiência e dizer da satisfação de ter vindo, como eu entrei militando na política classista ainda na década de 80, quando o assentamento do PAA, de Reforma Agrária de Lucas do Rio Verde, se transformou no município e hoje se transformou nessa grande potência agroindustrial. E nós atuamos muito firme para organizar o setor aqui no estado de Mato Grosso. Tá certo, então. Boa noite, Alan Mesquita. Boa noite. Quanto tempo que você não aparece aqui, né? Pois é, um tempinho aí. Dia de frio, né? Mas a gente vai esquentar aqui com os questionamentos do caldeirão político. É contigo, vai lá. Ministro, o senhor não teve aí uma boa recepção, uma recepção muito calorosa ao chegar no Republicanos, né? O deputado Diego Guimarães falou aí que o senhor teria se arrependido de ter apoiado Lula nas últimas eleições e depois desse desgaste ele mesmo voltou atrás. Como que o senhor recebeu isso e como que fica essa filiação diante desse impasse aí? Alan, é bom porque já começa a esquentar o debate logo no começo. Eu, tenho muito orgulho da minha trajetória. E é importante a gente olhar histórico de todas as lideranças políticas aqui no estado de Mato Grosso. Eu fui deputado federal em 2006, quando no governo do presidente Lula, nós reestruturamos todo o crédito agrícola do Brasil. Foram mais de 80 bilhões. Nós aprovamos a biotecnologia, que trouxe o domínio para que a gente transformasse a agricultura tropical nessa potência que é hoje. Mato Grosso é um dos maiores produtores, porque foi aprovado lá em 2000 a biotecnologia. Depois nós aprovamos em 2011 o Código Florestal, que foi um marco também. É importante que se diga que nós, da ProSoja, à época, lideramos isso e como deputado federal também. Depois eu tive a ascensão à Secretaria de Política Agrícola indicado pelo setor. É importante que a gente diga isso. A Frente Parlamentar, que é a minha casa, Ronaldo Caiado, Abelardo Lupião, Valdir Colato, essas lideranças nacionais, que me projetaram para que eu chegasse à ascensão de secretário de Política Agrícola. De assentado da Reforma Agrária, acabei virando ministro da Agricultura. E não só ministro, Alan. Fui um dos melhores ministros que passou. E no momento crucial da economia do estado de Mato Grosso. Em 2013 e 2014, a segunda safra estava inviabilizada aqui no estado de Mato Grosso. Nós trouxemos mais de 3 bilhões de reais de garantia de preço mínimo.
Eu trouxe e fiz um dos maiores programas junto com a ProSoja, as entidades de classe de financiamento da agricultura, fazendo, por exemplo, na armazenagem 25 bilhões de reais. Isso tudo no governo da presidente Dilma. Eu vou negar esse trabalho que nós fizemos? Não, não vou negar. Eu sempre fui um parlamentar que acho que a disputa eleitoral se dá hoje durante 45 dias. Depois, quem se elege tem obrigação de trabalhar pela população. E no Congresso Nacional, quem quer trabalhar, ele precisa dialogar com a direita, com a esquerda e com o centro. Eu nunca fui um parlamentar de fake news ou de querer lacrar nas redes sociais. E depois fui deputado federal, só para concluir, eu sei que estou me espichando um pouco, mas é importante a gente contextualizar. Fui deputado federal em 2018, voltei com o Blairo em 2017 como secretário de Política Agrícola no governo do Michel Temer. Ajudei muito novamente a agroindustrialização do nosso estado e do nosso Brasil. E depois, em 2018, fui deputado federal. E fui um dos deputados federais que mais ajudou o presidente Bolsonaro. Sem demagogia, sem frescura, fazendo as coisas. Aí vem o Diego Guimarães, fez uma crítica lá pontual, mas eu fui convidado pelo Adilson Sacchetti. Adilson Sacchetti foi um dos grandes líderes do agronegócio aqui no estado de Mato Grosso. Criou a AMPA, foi presidente da AMPA, ajudou a criar a suinicultura, que trouxe a industrialização através da suinicultura para cá, e fui convidado pelo vice-governador Otaviano Pivetta e, mais que isso, pelo presidente nacional, Marcos Pereira. Dito isso, eu fui para um partido que é do Tarcísio, que foi meu colega, presidente do DENIT, no governo da presidente Dilma, em 2014. Licenciamento ambiental, as licenças da BR-163 foi naquela época que nós fizemos. E vocês acompanharam, ou senão pode procurar isso. A liberação da estruturação portuária de Miritituba se deu naquela época. O Hélito Fagundes não precisa falar. O Hélito Fagundes coordenou a campanha da presidente Dilma na reeleição dela. Está lá no Republicanos hoje. Valdemar da Costa Neto indicou o vice-presidente Alencar nos dois governos do presidente Lula. Então, qual é a minha linha de atuação? Eu sempre fui um parlamentar de resultado, de ajudar. Ajudei muito o governador Mauro Mendes. Tinha legitimidade de pleitear a vaga de senador na chapa do Mauro, inclusive estimulado, e vocês da imprensa acompanharam, não deu certo. Paciência, eu fui disputar a eleição porque eu estava preparado para ser senador, porque eu iria ajudar muito o Estado. Não deu certo, virei a página, não ia mais disputar. Blairo me chamou, falou, Neri, é importante que a gente faça um projeto, você tem que voltar para o Congresso. Blairo, não tenho vontade mais de disputar, isso há 1 ano e meio atrás. Você tem obrigação, nós sempre te ajudamos e você tem que voltar porque o setor e o Estado de Mato Grosso precisam de você lá no Congresso Nacional. Nessa linha, então estou muito tranquilo, estou indo porque fui bem recebido. E eu e o Diego militamos junto, lá atrás no PP. O Diego foi do Cidadania. Tem partido mais de esquerda do que Cidadania? Nós vamos ficar discutindo aqui fechamento de igreja, nós vamos ficar discutindo vacina. Não, nós vamos olhar para frente. Eu ajudei o Estado de Mato Grosso, eu ajudei a destravar a BR-163, eu ajudei e fui protagonista na questão da renovação da malha paulista, que trouxe investimento de mais de 7 bilhões de reais lá em São Paulo, na ferrovia, para que a gente desse fluxo de 30 milhões de toneladas de escoamento de Rondonópolis para Paranaguá, aumentar para 70, que deu espaço para trazer a perna até Cuiabá e ir até Lucas do Rio Verde. É essa pauta. Votei uma das matérias mais importantes, que vai destravar mais de 150 bilhões de investimento, gerando emprego, levando infraestrutura e respeitando o meio ambiente, que é a lei do licenciamento ambiental. Fui correlator da lei do defensivo agrícola, que todos vocês acompanharam. Então, estou muito tranquilo para concluir a resposta. Esse negócio de direita e de esquerda, isso é muito relativo. Eu acho que a sociedade já entendeu que a classe política precisa trabalhar e precisa dar resultado para a população. Bom, antes de passar aqui para a Grace, eu vou chamar um comentário agora do nosso comentarista Lucas Orione, que separou um assunto relacionado ao nosso convidado de hoje. Boa noite, Lucas, é com você. Boa noite, Diego, deputado Neri Geller e telespectadores do programa Roda de Entrevista. Pois bem,
Na última semana, o aumento das alíquotas do IOF pelo governo federal acendeu um alerta vermelho no agronegócio brasileiro. Embora o crédito rural tradicional tenha sido preservado, os impactos indiretos e diretos sobre o setor são significativos e preocupantes. As letras de crédito do agronegócio, as LCAs, que acabam sendo a principal fonte de financiamento dos produtores rurais com juros livres no país, estão sob pressão, com o aumento da alíquota de IOF para pessoas jurídicas, que passou de 0,38% para 0,95%, com um teto de 3,95%, os bancos enfrentarão dificuldades para emitir esses títulos, afetando diretamente empresas rurais e cooperativas. E não se trata apenas de um problema de grandes produtores. As cooperativas com operações acima de 100 milhões por ano terão um aumento expressivo na alíquota, que vai de 0% para 3,95%. Este custo vai ser passado aos cooperados, muitos deles pequenos e médios produtores que dependem dessas instituições para conseguir viabilizar sua produção. Assim, o timing desse aumento do IOF não poderia ser pior. O setor já enfrenta a escassez de recursos equalizados e a suspensão de novas contratações com juros subvencionados anunciada no início do ano. Agora, com o encarecimento do crédito, operações essenciais como financiamentos com recursos livres, antecipações de recebíveis e aquisição de máquinas com linhas comerciais se tornarão mais onerosas. Nesse sentido, questiono o deputado Nery Geller, um dos principais representantes do agronegócio no Congresso Nacional e com sua vasta experiência como ex-ministro da Agricultura, como o senhor avalia o impacto do aumento do IOF nas operações de crédito para pessoas jurídicas do agro e cooperativa? Quais os caminhos o senhor enxerga para que o Legislativo possa atuar para tentar mitigar esses efeitos? Ou seja, garantindo que o financiamento do agronegócio não seja comprometido justamente no período de preparação para a próxima safra. Com isso, eu passo a bola novamente para o Diego. Uma boa noite a todos. Obrigado, Lucas. E aí, ministro? Ô Lucas, é importante que a gente deixe bem claro que eu participei do governo e ajudei na eleição do governo, mas me arrependo em alguns pontos porque não está tendo a mesma posição do que teve lá atrás. Não é só o IOF, é a falta de responsabilidade com os gastos públicos, o que acaba aumentando a Selic e acaba criando um déficit e assim procurando de todas as formas taxar mais para arrecadar mais. O que precisa ter no Congresso Nacional, o que nós fizemos lá atrás. E eu fui relator da lei do licenciamento, correlator da lei do FIAGRO, mas eu fui também o responsável por segurar a PEC 42, que estava em votação terminativa no Senado Federal, que acabava com a Lei Candir. Mas nós construímos alternativa. A compensação do FEC ser regulamentado foi um trabalho que nós fizemos. E o que nós precisamos efetivamente fazer, da forma que está hoje as taxas de juros para o empresário, para o produtor, são taxas de juros altíssimas. Com mais esse IOF, é um desastre muito, muito tranquilo com relação a isso. Nós precisamos criar no Congresso Nacional responsabilidade de gastar menos, inclusive com as emendas. E é justo que se diga e tenha posicionamento. Eu tive esse posicionamento lá atrás e por isso que eu posso defender isso. Então a questão não só do IOF, nós precisamos fortalecer cada vez mais o financiamento da agricultura e da agroindústria em dólar, captação do mercado internacional. Para isso tem participação do governo, porque ele tem renúncia fiscal nisso. Nós precisamos fortalecer o FIAGRO, é uma ferramenta de crédito privado que deixa o Tesouro sem equalizar as taxas de juros, as ACC e assim por diante. E essa questão do IOF é sem comentário, completamente contra e posicionamentos claros com relação a isso. Já tive lá atrás. O Estado tem que ser mais eficiente. A participação do Estado brasileiro na economia é importante para fazer investimento, para fazer obras de investimento que dão retorno. Agora tem que ser um Estado mais enxuto. Boa noite, Grace. Obrigado por participar mais uma vez conosco, é com você. Obrigado, Diego. Boa noite a todos. Boa noite, ministro. Todo mundo acompanhou, aí o Brasil inteiro acompanhou a polêmica do leilão do arroz. E aí eu fico curiosa em saber se o senhor ainda confia no ministro Fávaro, como que está essa relação entre o senhor e o ministro Fávaro?
Grace, é muito tranquilo e é um assunto que eu gosto de falar em todas as entrevistas, e a sua curiosidade, você tira ela entrando no site lá e olhando o parecer da CGU, né, que mostra primeiro que o leilão foi leilão público, a participação das empresas que tanto se critica, elas estavam habilitadas, elas tinham 5 dias para apresentar a garantia real, né, fosse por carta de fiança ou depósito, e iria receber depois. Se eles não tivessem as garantias reais, elas seriam automaticamente desabilitados. Isso é leilão público. É leilão público. Eu sei que você está me perguntando por causa de um ex-assessor meu que estava habilitado e participou como corretora. O Robson, que é mato-grossense, é advogado, ele trabalhou comigo até 2020. Ele participou, eu não sabia, Grace. Eu não tenho nenhuma dificuldade de falar sobre isso. Ou vocês acham que eu sou bobo, isso não ia aparecer. Ainda mais no leilão que era polêmico como foi, que eu fui radicalmente contra. Todos sabem. E está aí, hoje o arroz que nós vendíamos, o produtor vendia R$120, que gerava inflação, nós apresentamos dados à época e vimos que tinha uma super safra. Centro-Oeste crescendo 30% a produção, na safra que estava se avizinhando, Matopiba também crescendo 25%, e o Rio Grande do Sul, que é o maior produtor, crescendo 8%. Teve a seca, teve só uma perda de 5%, então eu estava contra. E com relação ao ministro Fávaro, Grace, eu vou me abster de falar, porque eu ajudei a colocar ele lá. Ele cometeu erro, o governo federal cometeu erro político. Querer importar arroz, 1 milhão de toneladas, no universo de consumo mundial de 780 milhões de toneladas, isso é querer enxugar gelo. O preço é globalizado, esquece, não tem como. 1 milhão de toneladas no universo de 780 milhões de toneladas não iria fazer. E essa foi minha posição nas reuniões de Casa Civil e é público. Então é muito tranquilo. Com relação à confiança, eu não vou, sabe, Grace, eu não vou ser, porque é mato-grossense, é importante ter um mato-grossense nessa importante pasta. Naquele episódio, ele foi injusto comigo, não foi leal, e cometeu um equívoco político. Se ele tivesse escutado a equipe técnica, se o presidente da República fosse melhor informado, não teriam cometido esse equívoco. Hoje, o arroz que estava 117, quase 120 reais, hoje está 76. O que está gerando deflação, inclusive em alguns produtos da cesta básica, o arroz é um deles. Por quê? Porque nós temos capacidade de produção. E sabe o que nós tínhamos que ter feito? O que eu defendi na época? Aqueles 7 bi de importação, deveria ter pego e gastado em equalização para estimular o médio produtor para fazer custeio com taxa de juros abaixo da linha de inflação, de 7% e 8%, para plantar cebola, para plantar feijão, batatinha, essas coisas, que iria melhorar a cesta básica. Então foi um equívocos que eu lá atrás nunca cometi. Eu sempre cuidei da agricultura e quando eu estava na Secretaria de Política Agrícola, eu não abri mão disso. E vou continuando sendo assim. Agora, com relação ao Fábio, eu quero que ele faça um bom trabalho. Eu acho que tem algumas nuances aí que está aproveitando esse espaço da China, esse espaço do Trump com sobretaxar as importações em todos os países que são parceiros. Para o Brasil é bom. E o governo brasileiro, nesse momento, está aproveitando, está estimulando a nossa relação comercial com a China, com o Irã, com outros países que são grandes consumidores, e a gente tem que reconhecer, ali ele está fazendo um bom trabalho. Então, eu quero que o Fábio vá bem, porque ele indo bem no Ministério da Agricultura, Mato Grosso e o Brasil vai bem. Mas o senhor está magoado Bem com rapidinho, Grace. Não, já falei, eu não estou magoado. Eu tenho comigo a clareza de falar que ele foi injusto. Agora, não deixe de reconhecer que nós trabalhamos juntos 30 anos. O Fávaro, em 2007 e 2011, foi coordenador da minha campanha para deputado federal. Nós fomos, ele foi presidente da ProSoja e eu era ministro da Agricultura. Os grandes temas da agricultura brasileira nós discutimos junto. E eu faço política olhando para frente, eu não faço política com o fígado, eu faço com a cabeça. E também não sou demagogo. Então, eu falo o que eu sinto, eu não tenho mágoa, não tenho nenhuma. Eu viro a página, olho para frente e vamos tocar a vida. Obrigada. Boa noite, Patrícia, com você para fechar esse bloco, vai lá. Boa noite, Diego, boa noite, colegas, boa noite, ministro. O senhor foi uma figura aí essencial, né, na aprovação do Código Florestal.
Como que o senhor analisa hoje o debate, né, o debate ambiental no Brasil, baseado em temas como a moratória da soja e o marco temporal das terras indígenas? Grace, e eu acrescentaria mais o marco temporal também das aberturas de área. Eu não só ajudei a aprovar em 2011 o Código Florestal, como eu ajudei a sancionar e regulamentei o Código Florestal quando fui ministro em 2014. E esse foi um avanço importante. Eu sou totalmente contra a moratória da soja, é uma vergonha que acontece, nós não podemos permitir, se nós temos, Grace, a Patrícia e Alain e a população que está nos assistindo, se nós temos a legislação mais exigente do mundo. Se nós temos uma agricultura altamente sustentável, os 2, 3% que cometem crime ambiental, eles têm que ir para a cadeia. Agora, quem se abriu suas áreas com licença dos órgãos licenciadores, eles não podem ser punidos de forma nenhuma. Eu tenho muita clareza com relação a isso. E acho que a gente não pode flexibilizar a legislação ambiental. A gente tem que desburocratizar o que nós fizemos na votação do licenciamento ambiental. Eu acho assim, Diego, eu estou me estendendo um pouco na resposta, mas é importante para a população acompanhar. Eu tive coragem de enfrentar um tema que estava há 20 anos parado. Ele foi aprovado em 2021, mas o projeto de lei está desde 99 no Congresso Nacional e ninguém tinha coragem. Nós temos, por exemplo, rede de transmissão de energia de Manaus a Boa Vista há 8 anos que não consegue ser licenciado e Roraima está fora do sistema. Para fazer uma duplicação de uma rodovia, precisa fazer todo o projeto novamente. Ora, se está dentro de uma faixa de domínio, a gente pode fazer por LAC. Eventualmente, se alguém cometer crime, no relatório que nós fizemos, aumenta o poder do órgão licenciador punir. Agora, a gente precisa dizer sim ou não, e no relatório vai acontecer. E a questão do Código Florestal, a gente precisa avançar. Então, questão da moratória, eu sou totalmente contra, e não é aqui para fazer média com ninguém, é porque realmente é um equívoco muito grande. Tá certo com isso, roda de entrevista vai para o primeiro intervalo, a gente volta já com mais Neri Gelli, não saia daí.
Agora preste atenção nessas notícias. Alunos da rede estadual de ensino são premiados na Olimpíada Nacional de Química. E esta outra, alunos de escola estadual de Sinop conquistam vaga em torneio mundial de robótica nos Estados Unidos. E essa notícia aqui, estudantes da rede estadual são selecionados para intercâmbio na Inglaterra. Tem mais, banda de escola estadual de Cuiabá conquista primeiro lugar em concurso no Rio de Janeiro. E não para por aí, aluna de escola estadual de Colíder participa do programa Jovens Embaixadores no exterior. Tem mais notícias. Estudante de escola estadual de Chapada dos Guimarães tem a vida transformada pela Copa Educa. E olha só esta, Educação Pública de Mato Grosso salta do 22º para o 8º lugar no IDEB. Sabe o que essas notícias têm em comum? Todas mostram que a educação abre portas para o futuro, com jovens que escolheram dedicar a vida aos estudos. Para quem escolhe a educação só existe um caminho, oportunidade para uma vida melhor. Esse é um recado do governo de Mato Grosso. Estamos de volta com roda de entrevista que hoje recebe o ex-ministro da Agricultura, Nery Geller. E você também que está em casa pode participar enviando comentários através do nosso WhatsApp 65996218569. Vou passar para você fazer essa na volta desse bloco. Vai lá com você, Patrícia. Nery, enquanto ministro da Agricultura e Pecuária, quais eram as dores, né, as maiores dores dos produtores rurais que chegavam até você? E, no seu ponto de vista, o atual ministro Carlos Fávaro, ele tem respondido a esses produtores? Patrícia, como eu falei no bloco anterior, algumas coisas a gente tem que reconhecer que foi realmente, principalmente na questão do mercado internacional. Mas peca muito, por exemplo, na questão do crédito. Nós fizemos em 2013, quando secretário de Política Agrícola e depois como ministro, nós fazíamos os planos safra que financiava o médio e o pequeno produtor com taxa de juros de 3,5%, 4%. Nós criamos os grandes programas, como eu falei também no início da entrevista, programa de armazenagem, mas nós fizemos mais que isso, nós construímos o programa do Inovagro, um programa de acesso à inovação tecnológica. Ele levou agricultura de precisão, qualificação profissional, para dar oportunidade para as pessoas mais humildes, para se qualificar. Ele trouxe no seu bojo investimento para fazer automação das propriedades e trouxemos muito recurso equalizado pelo Tesouro Nacional. Isso deu segurança ao nosso produtor para fazer os investimentos. Isso não está acontecendo hoje. Hoje nós não temos. Hoje as taxas de juros estão acima de 10%, 12%, 15%. Então está faltando sim um secretário de Política Agrícola e um ministro que tenha compromisso, principalmente com a questão do crédito. E os produtores e empresários que estão me assistindo sabem do que eu estou falando. Eu viajei na época, 18 países, abri mercado em 17 países. O Irã, por exemplo, nós abrimos a exportação de milho. Só para vocês terem uma ideia, Mato Grosso passou de 19 milhões de toneladas para 52 milhões de toneladas. E o grande consumidor nosso hoje é o Irã. Então tem muita coisa que foi feita lá atrás e que nós hoje não temos esse mesmo retrato. Infelizmente está faltando isso e eu não tenho nenhuma dificuldade de falar, porque o ministro Fávaro deveria olhar um pouquinho mais para essa questão do crédito. Vai lá, Alan, com você. Falando um pouquinho aqui das eleições, né? A gente sabe que as eleições são no próximo ano, mas a gente já começa a discutir nos bastidores, isso já é muito intenso, né? O foco do governador Mauro Mendes é o Senado, isso não é segredo, e o governo, de fato, entregou muitos projetos, né? Tanto é que o governador conseguiu se reeleger, isso precisa ser validado. Porém, ele tem enfrentado agora alguns desgastes, né, com alguns atrasos de obra, a gente vê aí o BRT e também agora a polêmica com o suposto escândalo dos consignados. Como que o senhor avalia essa situação e se isso pode impactar aí lá na frente para esses projetos políticos dele? Com certeza, toda eleição é uma eleição. Se você olhar para trás, o governador Mauro Mendes teve coragem de fazer os enfrentamentos quando necessário, aumentar um pouco a carga tributária, mas esse recurso ele voltou ao Estado hoje na sua receita líquida, tem mais de 20% para fazer investimento. Ele está investindo em muita estrada, 5 mil quilômetros de asfalto.
o interior está realmente se transformando. Eu não tive apoio do governador Mauro Mendes, mas eu posso falar com muita tranquilidade sobre isso. Hospitais regionais em todas as regiões sendo construídos, a questão da educação melhorando, e o Piveta tem uma participação muito grande nisso. Obviamente que 8 anos no mandato gera desgaste também, e precisa saber dialogar com a classe política. Então, eu não quero me adentrar e fazer críticas diretas, mas tudo essas questões elas têm que ser esclarecidas. E acho que entra em algumas polêmicas desnecessárias. Eu acho que precisa ter rigor na fiscalização, nas denúncias que acontecem, e precisa se falar sobre isso. Como eu acabei de falar sobre o arroz, que foi realmente um grande problema, eu não tenho dificuldade de falar sobre isso. Mas eu acho que ano que vem vai ter muita coisa ainda por acontecer. Vai lá, Grace. Ministro, estou tentando entender aqui qual que é o seu lado, porque o eleitor ele quer posicionamento. Nas redes sociais, quando aparece algum conteúdo do senhor, do ministro Fábio, o pessoal já coloca o senhor lá no berço da esquerda, né? Fala que o senhor é petista. E o senhor é o quê? O senhor é esquerda, direita, centro? Qual é o seu posicionamento político até para 2026 aí? Como que vai ser? Eu vou olhar para a Câmara aqui para me dirigir à população mato-grossense. Não tem meio termo. Eu sou centro. Eu dialogo com a direita e com a esquerda. E sou resolutivo. O meu trabalho comprova isso faz 20 anos. Eu não sou... por exemplo, eu votei a favor do porte de armas. Mas eu sou contra a regulamentação de um CAC ter 25 armas e ter 7, 8 mil munições. Isso traz assassinatos desnecessários, cai as armas na mão das pessoas erradas. Eu sou a favor, categoricamente, e não abro mão do direito privado, direito à propriedade. Mas eu nunca fui contra discutir reforma agrária no Brasil. Eu trouxe o único assentamento do país no governo do presidente Bolsonaro, foi em Lucas do Rio Verde, pelo Banco da Terra. Então você tem que saber discernir. Eu não sei o que essas pessoas estão achando de direita e esquerda. Essa extrema direita eu não concordo, nunca concordei. Como é que você vai discutir no colégio e ficar fazendo arminha para criança? Eu fui contra isso. Agora teve a liberdade econômica, eu votei a favor no governo do presidente Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito democraticamente, tinha mais de 100 pedidos de impeachment na época do Rodrigo Maia. Eu fui, a pedido do presidente Bolsonaro, apoiei o Arthur Lira para dar estabilidade política. Então, eu sou de centro, ninguém precisa duvidar disso. Eu sempre fui resolutivo e eu sou muito tranquilo, Grace, com relação a isso. Eu não tenho conversa meio termo. Eu sou claro, e acho que deveria tirar essa polarização para o bem do Brasil. Tarcísio é um nome excelente. Aí me criticam, vejam bem, a questão dos republicanos. Porque o Neri, porque não sei o quê. A imprensa, principalmente aqui de Mato Grosso. Ora, por que não vão olhar o ministro Silvio, que é dos republicanos e que é ministro do presidente Lula? O Tarcísio foi presidente. Então a gente tem que saber equacionar isso. Eu fui taxado porque eu sempre fui um parlamentar combativo. Eu não tenho, e vocês da imprensa aqui que estão me entrevistando hoje são testemunha. Eu nunca deixei de responder à imprensa. Eu nunca deixei, quando a Gazeta me ligasse, a RD News me ligasse, ou vocês aqui da TV Cultura me ligassem, que eu deixei de responder. Então isso acaba também criando desgaste, mas eu acho que também cria respeito, e eu sinto isso por onde eu ando no estado de Mato Grosso, que algumas pessoas me criticam. Mas a grande maioria dos meus adversários, inclusive, falam, o Neri tem os defeitos dele, mas ele é trabalhador, ele ajudou o estado de Mato Grosso, nos 141 municípios tem serviço prestado. Está muito tranquilo, eu não tenho meio termo. Eu sou resolutivo a resolver os problemas, diálogo, capacidade de convergir. Agora, isso não quer dizer, porque eu sou contra o Lula, que eu vou fechar o Congresso Nacional e vou querer invadir o Supremo. Ou que eu sou a favor do presidente Lula, que eu não posso criar um debate que possa fortalecer a liberdade econômica, o FIAGRO, que é o crédito e assim por diante. Então a minha posição é clara, centro e resolver os problemas do estado e do país. Só pegando um gancho, sim, vai lá. Falou a questão das invasões lá, como que o senhor avalia essas manifestações a favor da anistia de golpistas que invadiram e depredaram o Congresso Nacional? Eu sou claro nessa resposta também. Eu me posicionei contra, completamente contra. Democracia é um bem sagrado do Brasil.
Nós não podemos brincar com isso. Os poderes, se nós somos contra o Supremo, nós precisamos ir lá no Senado, e o Senado que possa se movimentar para tirar os ministros de lá. É a forma legal que existe hoje. Se isso não está satisfeito, a população de Mato Grosso e do Brasil precisa por lá parlamentares que confiem, para que eles façam o trabalho deles. Agora, quem conspirou tem que pagar. Tem que pagar. Agora, a dosimetria tem que ser avaliada. Não dá para, às vezes, porque uma pessoa manipulada, muitas pessoas foram manipuladas, estavam lá, pintaram alguma coisa, ou pegam de 14, 15 anos de cadeia, às vezes mães de família que não tem passagem pela polícia, que não tem delito cometido. Então, isso aí tem que ser dosado um pouco melhor, e nisso eu acho que o Supremo exagerou. Ministro, o senhor aí entrou no partido do Pivetta para fortalecer para 2026. Você acredita que ele está preparado para poder se tornar governador de Mato Grosso? Ele tem capacidade para poder disputar uma eleição, que muitos comentam que ele não tem carisma, né? E isso conta muito numa campanha eleitoral. Conta pra gente como que está essa articulação aí para poder fortalecer as eleições do ano que vem para o Pivetta se tornar governador de Mato Grosso. Eu conheço o Pivetta e eu conheço os dois lados, porque fui adversário dele 8 anos lá em Lucas como vereador. Fui vereador no município de Lucas do Rio Verde. Pivetta, se subestimar ele, vão pecar. Ele é muito sim e não. Ele realmente, na gestão, ele trabalha para resolver os problemas. O exemplo é o que aconteceu em Lucas. E a igreja, se você que falou antes da questão humana, é importante. O Pivetta teve esse olhar humano lá em Lucas. A educação é os melhores colégios começaram lá em Lucas do Rio Verde, isso modelo, na década de 90 ainda. Então tem muita coisa, tem muitos programas sociais que foram feitos. O Pivetta vem do brisolismo rio-grandense, a favor do trabalho, a favor da segurança jurídica. Eu estou sendo bem tranquilo. Eu estou no projeto do Republicano muito pelo Pivetta. Acho que o estado de Mato Grosso, Mauro fez um grande trabalho e a gente precisa seguir nessa linha de atuação, continuar avançando o estado de Mato Grosso, porque esse estado, fazendo esses investimentos, vai acontecer muita coisa, eu não tenho dúvida. A pesquisa, ao menos que se apresentou na semana passada, está empatado tecnicamente, e todo mundo fala isso. Sim. O Pivetta é antipático, não sei o quê. A hora que ele ir para uma campanha eleitoral, eu não tenho nenhuma dúvida que ele tem condições de ganhar a eleição, e mais que isso, tem condições de fazer um grande trabalho pelo estado de Mato Grosso. Ele tem experiência de gestor, né? A questão é que comentam muito dele não ter carisma para poder disputar uma eleição para o governo do estado. E tem... Ô Diego, eu conheci o Pivetta fazendo política lá em Lucas. Ele era bem antipático antes da eleição. Aham. Quando vai disputar a eleição, ele vai tocar sanfona nos botecos, ele vai dançar, vai cumprimentar com a população, e quando ele assume, ele tem a responsabilidade de cumprir o que ele prometeu. Eu acho que é isso que a população, a sociedade espera. Obviamente que o Pivetta tem que saber se comunicar isso Sim. no período eleitoral, tem que ter um arco de aliança forte, precisa conversar com lideranças importantes como o senador Jaime Campos. Eu falo isso aqui, eu tenho um grande respeito pelo Jaime Campos, por tudo que ele fez pelo estado de Mato Grosso, por tudo que ele ajudou o governador Mauro Mendes. Eu fui líder da bancada há 2 anos e eu sei o quanto o Jaime é um parlamentar respeitado no Congresso Nacional e quanto ele trabalha. E ele tem um histórico bastante forte. Então o Pivetta tem que, lógico, construir um arco de aliança forte, tem que ter uma base forte e tem que saber se comunicar com a sociedade durante o período eleitoral. Mas a pesquisa, que se não me engano, uma pesquisa nacional que saiu, estão aí empatados os 3, né? Janaína, o Hélito e Pivetta, com pouca diferença. E o Pivetta não está fazendo política. A hora que ele pôr o time em campo, eu acho que ele tem condições de ganhar a eleição, não menosprezando os adversários, e fazer uma boa gestão, que é o mais importante para o estado de Mato Grosso. Antes de passar aqui para a Patrícia, você comentou aí do Jaime, também é um que se posicionou querendo ser candidato ao governo. Como que o senhor vê esse posicionamento dele? É mais do que legítimo. Porque ele é do União Brasil, do partido do governador, que está apoiando o Pivetta, né? É mais do que legítimo. Eu acho que todos os partidos vão apresentar os nomes, é legítimo, mas ali na frente, se não tiver a base toda alinhada, pode ter o segundo turno. Eu acho que o Jaime tem legitimidade, mas eles vão conversar e eu não tenho dúvida que vai se chegar numa grande aliança para trabalhar a pré-candidatura para o Pivetta ser viável. Vai lá, Patrícia.
Ministro, em 2024, bateu o recorde, né, de pedido de recuperação judicial por parte de produtores e empresas do setor. Não só devido à situação climática, né? Tiveram outros fatores. No seu ponto de vista, quais medidas aí que deveriam ter sido feitas para ajudar o produtor e não foi feita? E para este ano de 2025, o que se deve ser feito para impedir? Patrícia, eu fico feliz com essas perguntas, porque em 2021 nós aprovamos temas importantes, em todas elas eu fui protagonista. A Lei da Liberdade Econômica, o FIAGRO, e na Lei do FIAGRO, Alan, eu coloquei uma emenda lá para regulamentar a questão da recuperação judicial. Não dá para aceitar da forma que está. Infelizmente, eu fui mal interpretado pelo time da ProSoja e a Tereza Cristina não teve a coragem de manter essa emenda. Eu tive que retirar ela a pedido da ministra Tereza Cristina. A recuperação judicial da forma que está hoje, ela é um instrumento para alguns negarem conta. É quebra de contrato. Quando você tem uma CPL, por exemplo, que você vendeu o produto, você tem obrigação de honrar. Se você tiver dificuldade financeira, você vai lá e negocia. E a recuperação judicial em casos extremos para ser usado a favor do produtor. Então, é um tema que tem que voltar para o Congresso Nacional e que nós precisamos melhor regulamentar, porque da forma que está hoje, está atrapalhando a economia do Brasil, está atrapalhando, inclusive, a geração de emprego das pessoas que precisam. Por quê? Porque o crédito, além da Selic estar alta, o crédito encarece muito, porque você precisa fazer alienação fiduciária, porque o penhor de safra não funciona. Então, eu tenho muito orgulho de ter, lá atrás, não ter sido bem interpretado e hoje reconhecem que a gente deveria ter melhor regulamentado. Bom, antes de eu fazer o último intervalo, eu tenho aqui um convite especial do meu amigo Fernando Metelo, que é mais conhecido aí como Cachorrão, do programa Café Caipira. Olá, Cachorrão, conta pra gente aí qual que é o convidado desse sábado aí do programa Café Caipira. É com você. Alô, amigos do Roda de Entrevista, em especial meu querido amigo Diego, a todos da bancada. Grande Nery Geller, um abraço, né, tá aí nesse grande programa de grande audiência aqui da TV+, e falar do nosso programa Café Caipira, deste sábado, que irá ao ar, com um bate-papo com meu querido amigo Volney Paulo, a gente que é da música sertaneja, né, de vez em quando trazendo aí um dos grandes baluartes da música sertaneja, né, trazendo sempre os grandes nomes, os artistas do estado de Mato Grosso e, quando possível, também do Brasil. Então, todos os sábados aqui pela TV+, esses grandes encontros de amigos, e hoje estando gravando aqui para a gente apresentar no próximo sábado, todo sábado das 8 às 9 horas da manhã, aqui pela TV+, o nosso programa Café Caipira. Diego, um forte abraço. Nery Geller, um abraço a todos da bancada, um bom programa para vocês aí e até mais. Cachorrão, Café Caipira aí no sábado às 8 da manhã aqui na TV+, canal 17.1. E com isso, o Roda de Entrevista vai para o último intervalo. A gente volta já com mais Nery Geller, não saia daí.
Agora preste atenção nessas notícias. Alunos da rede estadual de ensino são premiados na Olimpíada Nacional de Química. E esta outra, alunos de escola estadual de Sinop conquistam vaga em torneio mundial de robótica nos Estados Unidos. E essa notícia aqui, estudantes da rede estadual são selecionados para intercâmbio na Inglaterra. Tem mais, banda de escola estadual de Cuiabá conquista primeiro lugar em concurso no Rio de Janeiro. E não para por aí. Aluna de escola estadual de Colíder participa do programa Jovens Embaixadores no Exterior. Tem mais notícia. Estudante de escola estadual de Chapada dos Guimarães tem a vida transformada pela Copa Educa. Olha só esta. Educação Pública de Mato Grosso salta do 22º para o 8º lugar no IDEB. Sabe o que essas notícias têm em comum? Todas mostram que a educação abre portas para o futuro, com jovens que escolheram dedicar a vida aos estudos. Para que quem escolhe a educação só existe um caminho, oportunidade para uma vida melhor. Esse é um recado do governo de Mato Grosso. Estamos de volta com o último bloco do Roda de Entrevista, que hoje recebe o ex-ministro da Agricultura, Nery Geller. Já vou passar aqui para a Patrícia fazer as últimas perguntas, que está correndo o tempo lá com você. Ministro, diante aí da sua vasta, né, experiência no setor do agro, o que nós podemos esperar do Plano Safra 2025 ou 2026, diante aí das altas taxas de juros? Patrícia, como nós falamos no bloco anterior, precisa ter coragem, vontade política para fazer enfrentamento, buscar recursos para equalizar as taxas de juros. Hoje o Plano Safra está muito aquém do que necessitamos, as taxas de juros muito elevadas, e isso precisa ter articulação com o Congresso Nacional para que a gente possa ter no mínimo 30 bilhões de reais para equalizar. Aonde vai buscar esse recurso? É difícil, mas com certeza é um tema que precisa ser acompanhado. E eu daria como sugestão aos nossos grandes líderes da ProSoja, das federações, que sentem com o governo, que dialoguem para que a gente possa trazer recurso mais taxa de juros mais baixa e recurso mais abundante. Grace, vai lá. Ministro, a onda do momento agora é o bolsonarismo, né? E o PL está enfrentando uma coisa muito interessante, porque muita gente quer sair deputado federal pelo PL. Eu fiquei sabendo pelos bastidores que o senhor pretende sair deputado federal pelo Republicanos. Eu queria ver como que vai ser sua estratégia aí para mostrar as suas propostas diante dessa paixão toda que Mato Grosso tem pela direita, essa direita PL mesmo, raiz. Grace, eu faço política com paixão também. Eu gosto da política, me sinto útil. Acho que a gente precisa ter um debate franco com a sociedade, sempre foi assim, eu não vou abrir mão disso. A demagogia, a fake news, o lacrar nas redes sociais não faz parte do meu currículo e não vai fazer. Do meu trabalho como pré-candidato e como candidato, é o serviço prestado e a capacidade que eu tenho de ajudar o Estado de Mato Grosso e ajudar os municípios. E não é só o agro, não. Eu ajudei em infraestrutura os 141 municípios. Eu tenho uma base lastreada numa relação de confiança com vereadores, com prefeito e com a sociedade mato-grossense. É nessa linha. Acho que a questão do bolsonarismo, dos extremos, ele está começando a diminuir. Eu tenho informações, tem pesquisa nesse sentido. Acho que a sociedade, antes de qualquer confusão, ela quer saber o que o parlamentar fez e o que ele pode fazer para o futuro. E é nessa linha que eu vou atuar. Eu acho que Mato Grosso precisa continuar tendo qualificação profissional para que as pessoas possam ter oportunidade de emprego. A agricultura está muito dinamizado, a agroindústria está muito dinamizado. Nós precisamos ter coragem para fazer enfrentamento e discutir o terceiro ciclo industrial do Estado de Mato Grosso. Proteína animal é uma realidade. Nós somos grandes exportadores de frango, de suíno e de carne bovina. O etanol tem mais de 60 bilhões de reais de investimento em energia limpa, agregando valor à nossa produção. Agora nós temos que ter coragem de começar a discutir Cuiabá e a Baixada Cuiabana. Então, por que as indústrias de caminhões, por exemplo, as indústrias de tratores, de implementos agrícolas, de fertilizante, isso tem que estar lá em São Paulo ou lá no Rio Grande do Sul, né, que é o berço do maquinário agrícola? Por que uma vez tudo,
essas empresas não podem se instalar aqui em Cuiabá, nos distritos industriais, aqui em Várzea Grande, para a gente gerar emprego para a população. Por que tem que só estar lá embaixo? Então, a gente tem que ter coragem. Eu conheço isso e eu fiz. O mais importante que falar, eu já fiz. O etanol aqui em Mato Grosso é uma realidade porque nós trabalhamos em 2013 e 2014. Eu, Blairo Maggio, a ProSoja. Então eu acho que é essa linha. Não podemos esquecer dos programas sociais como FIES, programa de habitação que precisa continuar. E eu fui responsável, ajudei Lucas do Rio Verde e os municípios de levar habitação nesses municípios. E é nessa linha que nós vamos atuar. Eu não vou ficar fazendo demagogia, eu não vou discutir, não vou entrar no campo ideológico do radicalismo. Eu sei, sou a favor da propriedade, acredito em Deus, sou católico praticante, minha família passei muita dificuldade aqui no estado de Mato Grosso, já passei fome, eu vim para cá com 14 anos de idade, 14 para 15 anos, morei no assentamento de reforma agrária em Lucas do Rio Verde, sozinho, não tinha água, não tinha luz, e olha o que nós fizemos nessas regiões, e nós vamos nessa toada. Eu vou continuar ajudando o estado de Mato Grosso porque eu acredito na política, e as pessoas de bem, vocês da imprensa e as pessoas de bem precisam se envolver, porque a transformação pro bem e por mal passa pela política. Vai lá, Alain. O senhor falou que sempre transitou bem dos dois lados, tanto da direita, da esquerda, e hoje está no centro, né? Já trabalhou com o governo Bolsonaro e também com o governo Lula. Em termos de investimentos e obras, quem fez mais por Mato Grosso, Lula ou Bolsonaro? Não tenha dúvida. O governo Lula, eu sei que talvez isso não é palatável falar do ponto de vista político, como eu falei que eu não sou demagogo, agora mesmo foi liberado, a BR-163 foi liberada no governo do presidente Lula, investimentos em habitação está acontecendo, inclusive aqui em Cuiabá, em tantos lugares, o Rodoanel está voltando a andar. Agora, a gente precisa também reconhecer que no governo do presidente Bolsonaro nós tivemos pandemia, né? A pandemia atrapalhou, teve que gastar muito dinheiro. Então, nós precisamos sentar na mesa, ganhe quem ganhar, e trazer recursos para o estado de Mato Grosso. Mato Grosso precisa de infraestrutura. Vai lá, última pergunta, Patrícia, dá tempo ainda. Vamos lá. Ministro, como produtor rural, o senhor já deve, né, ter percebido aí a dificuldade em relação à sucessão familiar no campo e a atração aí dos jovens, né, para estar aí no agronegócio. O que o senhor sugere aí para tornar o agro mais atrativo aí para as novas gerações? Principalmente as mulheres. E eu vou te falar, viu, Patrícia? Nós precisamos discutir mais isso e acompanhar mais no interior. As mulheres estão tomando conta no campo. Hoje você não tem dificuldade de encontrar mulheres subindo em cima do trator e fazendo agricultura de precisão. As jovens hoje, e eu falo por exemplo da ProSoja, delegadas da ProSoja que são atuantes e que quando o parlamentar vai lá aperta com o conhecimento. Nós precisamos fortalecer isso, a gente tem que trazer, e eu tenho muito orgulho, sabe, eu não tive oportunidade, eu não tenho formação acadêmica, eu fiz agora um curso superior à distância, porque eu não tive oportunidade. A gente precisa, e eu investi muito dinheiro, coloquei nas IFMT, nas escolas profissionalizantes, porque é difícil, Patrício, e a população que está nos assistindo. Por exemplo, a pessoa que mora na periferia, que precisa do emprego, ela vai para o interior, muita gente vindo do Maranhão, desses estados, e é difícil hoje ele subir em cima de um trator, porque hoje isso é tudo automatizado, então a gente precisa ter qualificação profissional e trazer esses jovens para dentro. Conheço, fiz e vou fazer muito mais se eu for voltar para o Congresso Nacional. Ministro, recentemente o senhor tem sido visto ali na Câmara Municipal. Como que o senhor avalia 3 vereadores lá, que é do Republicanos, que é o partido que o senhor está agora, como que o senhor avalia o trabalho desses vereadores? E também tem a Maísa lá, que pretende sair para deputada estadual. Como o senhor vê que ela tem chances aí de... Olha, Diego, eu sempre falo, eu fui ministro da Agricultura e eu nunca deixei de atender vereadores, nunca deixei, eu ficava, quem está me acompanhando e sabe disso. E eu fiquei bastante feliz quando fui aqui na Câmara Municipal, quando eu fui aqui como ministro, fui como deputado e agora fui
é fazer uma visita ao Daniel, que é companheiro nosso de partido. E fiquei surpresa com a forma como a presidente Paula conduziu, abrindo espaço, e eu percebi um ambiente muito confortável. E eu tenho muita aposta em alguns vereadores, e a Maísa é uma delas, o Daniel, uma outra grande liderança, uma liderança jovem que está aparecendo, e todos os vereadores que estavam lá, me senti muito à vontade. Acho que o prefeito Abílio tem que aproveitar esse ambiente e consolidar para que ele tenha uma base forte e que ele faça bastante por Cuiabá. E são 2 vereadores aí que independentes, né? Que é o Daniel Monteiro e a Maísa, e tem o Eduardo Magalhães, que está mais para base do prefeito Abílio. Eu vejo lá que são do meu partido, a Maísa, o Daniel é uma figura importante. Vou falar aqui, muito um jovem, dinâmico, vem do brisolismo rio-grandense, né? Ele é a favor da formação das pessoas, do trabalho. Mas tem outros, tem o Ildes também, que não é do meu partido, mas que também é uma liderança importante. Tem o próprio Demilson, que eu já militei com ele. Então tem um quadro de vereadores na Câmara Municipal muito bom. Eu acho que esse capital político tem que ser bem aproveitado. Você acredita que agora, nessa nova legislatura, a Câmara deixa de aquele nome de Casa dos Horrores, o título que recebeu nas legislaturas passadas? Diego, eu sou muito tranquilo com relação a isso. Eu sei que é moda falar mal da classe política. Eu nunca falei, eu sempre recebi bem. E a classe política sempre é muito visada, joga muita pedra. Por isso que eu falo, a sociedade e as pessoas que estão me acompanhando façam crítica, mas façam crítica construtiva. E as pessoas têm que entrar na eleição. Vocês da imprensa, que têm capacidade de dialogar, que criticam bastante, disputam a eleição também. Entram no páreo, vamos participar, porque aí você fortalece o debate e traz as pessoas com conhecimento para dentro. Eu não posso criticar a Câmara, mas elogio essa, porque eu estou vendo que tem um ambiente, porque eu estava lá, um ambiente muito fraterno e muito convergente com todos. Então é importante o prefeito aproveitar isso. Fica aí a dica, né? Jornalista indo para a política, assim como Michele Alencar, a Catiúcia, entre outros aí, Ranalho também. Mas eu falei especificamente para os 4 aqui da bancada. Aí, quem sabe, né, quem sabe, pessoal? gente. Bom, muito obrigado, ministro, pela participação aqui. Nosso tempo acabou. Que o senhor volte mais vezes aqui no Roda de Entrevista. Quem quiser acompanhar seu trabalho, como que faz? É só acompanhar minhas redes sociais, né, pelo Instagram, Neri Geller, e meu WhatsApp, a grande maioria tem. Eu faço muita questão de conversar com a população. Estou morando em Cuiabá, estou visitando os bairros, estou trabalhando realmente para conversar com a população, está bem fortalecido para eventualmente ir para um embate, para voltar para a Câmara Federal. Um grande abraço, obrigado, viu, Diego, pelo convite, obrigado, Patrícia, Alain e Grace, e eu acredito que tenha contribuído para o debate. Obrigado mais uma vez, obrigado, Alain. Quem quiser acompanhar seu trabalho, te ouvir e também acompanhar as notícias que você escreve, como que faz? Das 7 às 6 estamos aí no ar, nas 7 horas no Jornal da Capital, 12h10 no Jornal do Meio-Dia, no Giro GD, e 5h30 no Fala Capital também. 101.9, né? 101.9 Rádio Capital FM, e também pelas redes sociais, Alain Mesquita, Alain_Mesquita. Tá certo, obrigado. Como que é o caldeirão da política? Caldeirão político. Caldeirão político. Obrigado, Patrícia, também. Quem quiser acompanhar seu trabalho aí no mundo do agro, como que faz? Obrigada, Diogo. Obrigada, meus colegas. Obrigada pela disponibilidade, né, ministro? Quem quiser me acompanhar é no Instagram Patrícia Xavier Jor e também no Instagram da Culture.comunicação. Culture.comunicação. Isso aí. Tá certo. E obrigado você também, Grace, por participar conosco aqui. Quem quiser acompanhar seu trabalho, assistir também você em podcast, como que faz? Estou no RDTV Cash, o podcast do site RD News. Segue a gente nas redes sociais. Todo dia tem episódio novinho lá e tem política bem quente também. E tem minha rede social que está aí no vídeo para você me seguir se quiser acompanhar meu trabalho. Obrigada, ministro. Obrigada, colegas, pela parceria. Sempre tá lá na polêmica mesmo lá, né, Grace? Obrigado a você de casa que nos acompanhou até esse momento. O Roda de Entrevista fica por aqui. A gente volta na próxima quinta-feira. Nossa entrevistada será a jornalista Luzimar Colares. Uma boa noite e até a próxima.